respeito à desoneração da folha. Eu já havia comunicado, antes da derrubada do veto, eu havia comunicado ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e também ao presidente Arthur Lira, que nós pretendíamos apresentar uma proposta, ao invés de arguir a inconstitucionalidade da derrubada do veto, né, baseado nos pareceres da Advocacia Geral da União, que datam do governo anterior, inclusive, e validados pelo Advogado-Geral da União atual, nós iríamos apresentar uma alternativa à judicialização, que nos parecia uma oportunidade, inclusive, de começar uma discussão sobre folha de pagamento. Estamos encaminhando, o Guilherme está aqui para me corrigir se eu cometer alguma impropriedade na informação, estamos encaminhando para o Congresso Nacional uma reoneração gradual, está sendo analisado setor a setor, vocês vão ter oportunidade depois de conhecer o texto, foi feita uma análise setor a setor, a reoneração é gradual, não necessariamente volta para os 20% de cota patronal, pode ficar abaixo disso, e ficará abaixo disso em alguns casos. Então, ele é gradual, não volta para o patamar, não volta necessariamente para o patamar original, e com um ingrediente novo que nós queremos testar, porque é uma oportunidade que a gente tem, nesse caso, de testar uma hipótese desenvolvida pela Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, que está preparando a reforma da renda sobre capital e sobre trabalho para ser encaminhada pelo Congresso Nacional, até por determinação da emenda constitucional que foi promulgada semana passada, que é a ideia de você isentar de pagamento de cota patronal o primeiro salário mínimo que o trabalhador receber. Então, se ele ganhar um salário mínimo, você não vai pagar cota patronal sobre esse trabalhador. Se ele ganhar 2 salários mínimos, na prática, a cota patronal vai ser a metade. Se ele ganhar 10 salários mínimos, você não paga a cota patronal do primeiro salário mínimo, de qualquer trabalhador seletista. Essa é a ideia que nós vamos testar e que nós entendemos que pode ser um caminho interessante para a formalização da força de trabalho e para a empregabilidade, sobretudo da população de mais baixa renda no país. Você diminui, né, o ônus do emprego sobre o trabalhador que ganha menos. Então, isso pode ser muito benéfico, não só para a empresa, mas para a empregabilidade, que é a maioria dos trabalhadores brasileiros, né, que ganham até 2 salários mínimos. Então, a reoneração está indo como um gesto do governo. Ontem eu ouvi um comentário dizendo, não, mas isso é uma afronta ao Congresso. Não existe isso. O que existe, desde o começo, é o discurso oficial da AGU, do Ministério da Fazenda, da PGFN, é de que a matéria, da maneira como estava sendo tratada, era inconstitucional. E nós nunca nos indispusemos a negociar os termos de uma solução. Então, na minha opinião, e eu penso que o presidente Lula comungou dessa percepção, era de que, bom, se nós vamos ter que fazer alguma coisa pela Folha, comecemos já a fazer alguma coisa, usando esses 17 setores como uma espécie de piloto para o que pode ser desenvolvido ao longo do ano como reforma dos tributos sobre a folha, que, na verdade, é um tributo sobre o trabalho, né? Sobre a renda do trabalho, assim como nós estamos fazendo uma mudança sobre a renda do capital, como aconteceu com o offshore, como aconteceu com fundo fechado, com o JCP e assim por diante. Então, é um começo de conversa para pôr ordem numa coisa que também no Brasil é muito caótica e vai precisar ser reformada.